Vocês ainda estão por aí? Vamos sim. Sim. Ninguém está desfalecido de fome? Boa tarde, professora. Sim, estamos aqui. Gente, se vocês quiserem acompanhar pela apostila, eu escolhi usar a própria apostila para ir passando conteúdo, em vez de fazer um slide específico, né? É na página 12 do volume 2. Aí a gente hoje vai ver a classificação das cadeias carbônicas. Porque, assim, apesar da recomendação ser não dar conteúdo, de novo a gente está tendo aula online, então vamos para o conteúdo sim. Senão a gente vai ficar congelado na introdução à química orgânica. Então, na semana retrasada, né, na penúltima aula, na última aula, a gente viu a parte do que é a química orgânica, né? A química dos compostos de carbono. Carbono é tetraédrico, ele faz ligação simples, dupla, tripla, tem o carbono sp, sp2, sp3, tem ligação pi, ligação sigma, a gente foi até aí. Carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Agora a gente vai classificar as cadeias. Que cadeias? As várias cadeias carbônicas que podem ser formadas na química orgânica. Por quê? Pode se ligar, pode ter um carbono só na cadeia, pode ter 2, pode ter 20. Então, vários e vários carbonos podem se ligar de forma diferente. E não necessariamente esse carbono vai se ligar só a carbono. Ele pode se ligar ao oxigênio, nitrogênio, enxofre, enfim, outros elementos químicos. Então, aqui, inicialmente, a gente vai classificar a cadeia a ser aberta ou fechada. As pontas se conectam, fazendo um ciclo, né, sendo fechada, ou as pontas não se conectam, a cadeia é aberta. A primeira classificação é sobre isso. Tá aqui, ó, cadeia aberta, 1. Cadeia fechada, o 2. A cadeia aberta é realmente visual. Você vê que ela está aberta, que ela não está fechando um ciclo, não está fechada. Essa cadeia aberta pode ser chamada também de cadeia acíclica. A é prefixo de negação, né? Não cíclica. Ou alifática. Então, esses 3 nomes podem aparecer para cadeia aberta. Aí, aqui tem um exemplo de cadeia aberta. Vou trocar aqui a caneta. Que aqui, ó. Nada, esse carbono não se conecta nesse. A cadeia está visualmente aberta. E a cadeia fechada, que forma ciclos, ou seja, cíclica, é quando as pontas se conectam. Então, pode ser 3 carbonos conectados, 4, como aqui na figura, né? Pode ser um pentágono, né? 5, 6. Se estiver fazendo um ciclo, é cíclica. Essa classificação é bem suave mesmo. Pode até ter aqui, ó, um elemento diferente de carbono. Mas se a cadeia está fechada, ela é fechada. A próxima classificação tem a ver com uma subclassificação das cadeias que são fechadas. As cadeias fechadas podem ser aromáticas ou alicíclicas. Quando a gente fala em cadeia aromática, geralmente a gente está falando desse que é o benzeno. Sempre que vocês virem um hexágono com uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples. Esse composto é o benzeno. E o fato dele estar fechado e ter essas ligações duplas alternadas, dupla simples, dupla e simples, confere uma característica que a gente chama de aromaticidade. Então, ter essas ligações duplas alternadas num ciclo faz com que a cadeia seja definida como aromática, classificada como aromática. Aí tem esse daqui, ó, que é o benzeno. Não importa se a ligação está nessas posições ou se está nessas posições aqui, ó. São ligações duplas alternadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples. E ele também pode ser representado dessa forma aqui. O hexágono com a bolinha dentro. Essa bolinha representa as ligações duplas alternadas. Aí tem vários compostos desses aromáticos. Tem o benzeno, que é esse que está desenhado aí. Tem esse aqui, ó,
que é o naftaleno. Aí tem outro, se puxar mais um aqui, que é o antraceno. Aí se puxar mais um aqui, vira o fenantreno. Aí tem vários compostos desses. Mas esses ciclos cheios de ligação dupla, alternadas, são ciclos aromáticos. E quando ele não é aromático, ele é chamado, esse ciclo é chamado de alicíclico, que é um ciclo alifático, que a gente fala, não é um ciclo aberto, é um ciclo não aromático. Então, alicíclica, ciclo não aromático. Então, aqui, ó, o exemplo é só um ciclo normal. Se tivesse uma ligação dupla só, não é aromático. Duas, não é, porque não está alternado. Porque tá aqui, ó, dupla, simples. Simples, já não dá para ser aromático. Porque a ligação dupla é alternada nos ciclos aromáticos. Então, essa foi a classificação dentro das fechadas. Aí a gente volta para as cadeias gerais. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim? Tá. Deixa eu abrir aqui também na tela do PC para mim. Pronto. Aí agora a próxima classificação é essa daqui. As cadeias podem ser saturadas, ou insaturadas. Saturada é aquela que só tem ligação simples entre carbono. Então tá aqui, ó. C simples, C simples, C simples. Só tem ligação simples entre esse carbono e esse, entre esse carbono e esse, entre esse carbono e esse. Aí a gente chama ela de saturada. E a insaturada é quando tem ligação pi. Então tem pi. Quem é? Onde tem ligação pi? Na ligação dupla ou na ligação simples. Desculpa, na ligação dupla ou na ligação tripla. Então, aqui tem uma pi, aqui tem pi, pi. O importante é que essas ligações duplas e triplas precisam estar entre carbonos, para a cadeia poder ser denominada insaturada. Tem um composto, vou fazer ele aqui, ó. Por exemplo, esse daqui. Opa. Isso daqui é uma cetona. Depois vocês vão ver funções orgânicas. Ela tem um carbono aqui na ponta, um carbono aqui no meio e um carbono aqui na outra ponta. Entre esse carbono e esse carbono, não tem ligação dupla. Entre esse carbono do meio e esse carbono aqui da ponta, não tem ligação dupla. A ligação dupla que tem aqui é entre carbono e oxigênio. Isso daqui não é insaturada. É saturada, porque entre carbonos só tem ligações simples. Foi? Professora Ingrid, boa tarde. Boa tarde. Essas ligações de cadeia saturada e insaturada é só quando são cadeias abertas, né? Não ocorre na fechada. Ocorre na fechada também. Ela pode ser... Ah, tá. Porque o exemplo só foi de aberta. É. Se eu fizer esse daqui, ó, fiz aqui um ciclo de 5 carbonos. Esse daqui está saturado, né? Se tiver uma ligação dupla aqui, é uma cadeia cíclica, é uma cadeia alicíclica, ou seja, não aromática, e ela também é insaturada. A gente vai classificando quanto a tudo. É fechada, tem várias subclassificações, né? Isso, a gente pode classificar quanto? Fica mais... fechada. Fica mais complexo, né? Aham. Mas geralmente nas questões dá para enxergar bem. Eu até fiz uma listinha aqui para a gente fazer de questões do Enem. O Enem adora. Ano passado eu acho que não caiu, esse ano não deve cair. Então, aqui o importante é só a ligação dupla entre carbonos e tripla, se tem ou não tem. Se não tiver dupla nem tripla, saturada. Se tiver, insaturada. Não importa se é aberta ou fechada.
Aí vem a próxima classificação. Se ela é normal, e depois eu mando um esqueminha de uma página só para vocês. Se ela é normal ou se ela é ramificada. Uma cadeia normal, é bom que está aqui, ó, não apresenta ramificações, mas o que é ramificação, né? Uma cadeia normal é aquela que você consegue contar os carbonos em sequência. Ó. Aqui tem um carbono, aí vem outro carbono, aí vem outro carbono. Se eu fizer isso aqui, ó. Fizer isso aqui. Tem até uma tripla aqui na ponta. As duas são insaturadas. Fizer isso. Pronto. Aqui, ó, no meu primeiro exemplo, eu consigo fazer tudo na sequência. Esse carbono se conecta nesse, que se conecta nesse direto, sem eu largar a caneta. Esse, consigo ligar todos eles sem largar a caneta. Isso daqui é uma cadeia normal, porque eu consigo contar em sequência. Esse aqui também, ó. Primeiro carbono, fui na sequência. Segundo, terceiro, não estou largando a caneta. Esse daqui também. Tem esse, que vem esse, que vem esse, que vem esse. Consegui contar todos, diretão, assim, ó, sem desviar o caminho. Ou seja, ela não apresenta ramificações, ela é normal. Já a ramificada tem essa diferença aqui, ó. Se eu contar os carbonos, se eu tentar seguir, segurando a caneta, né? Eu consigo fazer esse e esse em sequência. Para eu contar aquele ali que está circulado de verde, eu tenho que largar a caneta e ir para ele. Isso é uma ramificação. Ou eu contaria assim, né? Assim, assim e para baixo. Aí essa seria a ramificação. Então, a ramificação é quando tem alguém fora da sua sequência direta. Aí a gente chama essa daqui de cima, ó, de cadeia principal, que é a maior que a gente consegue contar. Né? Então, a normal é quando não tem ramificação, ramificada com ramificação. E a última classificação é quanto à presença ou não de heteroátomos. Uma cadeia homogênea, ela não apresenta átomos diferentes de carbono. Hétero, diferente. Átomos. Átomos diferentes de carbono. Então, essa cadeia aqui, ó, átomos diferentes de carbono, perdão, faltou enfatizar aqui, ó, entre carbonos. Essa cadeia aqui, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui e tem esse nitrogênio. Só que esse nitrogênio, ele não está entre dois carbonos. Se isso tivesse assim, ó, isso aqui seria um heteroátomo. Porque entre um carbono e outro carbono tem um átomo diferente. Mas esse nitrogênio aqui está na ponta. Então, qualquer cadeia, se eu fizer isso daqui, ó, se eu fizer isso daqui, essas duas cadeias não têm átomo diferente de carbono entre os carbonos. Elas são cadeias homogêneas. Essa primeira aqui, ó, ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia saturada. Ela é uma cadeia homogênea. Ela é uma cadeia normal, porque não tem ramificação. E essa segunda cadeia aqui? Ela é uma cadeia cíclica ou fechada. Ela é uma cadeia que tem ligação pi, ó. É uma cadeia insaturada. Ela é uma cadeia que não apresenta átomos diferentes de carbono entre os carbonos. Então, ela é homogênea. E ela não apresenta ramificação. Então, ela é considerada, classificada como normal. Essa cadeia aqui do exemplo. Vou apagar aqui o que eu fiz. Ela é uma cadeia aberta, não fechou um ciclo. É uma cadeia saturada, porque não tem ligação dupla entre carbonos. Ela é uma cadeia homogênea, porque não tem átomos diferentes de carbono entre carbonos.
E ela é uma cadeia normal, porque não tem ramificação. Então, é assim que a gente faz. A gente vai classificando quanto a cada critério. Quando a gente desce... Professora, só um instantinho. Essa última que você nomeou, eu fico na dúvida pelo seguinte, porque na representação dessa cadeia, para chegar de um carbono a outro, você tem ali aparece o hidrogênio e no último o átomo é um nitrogênio. A gente considera aqui que a ligação é feita pelo carbono, não pelo hidrogênio, é isso? Isso, porque essa fórmula aqui, ela está condensada. Se a gente fosse fazer ela aberta, fórmula né? chama de fórmula plana, não é essa? Essa é a fórmula estrutural condensada, porque estrutural não está mostrando as ligações com hidrogênio, né? Se a gente fosse fazer a plana, seria assim. Tá. Tá vendo? Estou mostrando agora as ligações com hidrogênio. Eu troquei os nomes, mas eu me lembrava. Porque a gente, quando à primeira vista tem o contato, a gente acha que a ligação está ocorrendo do hidrogênio para o carbono, depois do hidrogênio para o nitrogênio. Parece mesmo, eu não gosto muito dessa representação, não. Sim, causa um pouco de confusão. Mas eu me lembrei que na outra fórmula a gente coloca o carbono central e você faz as ligações dos outros átomos, porque o carbono é tetravalente, né? E bota os outros elementos. Não, tá bom, tirou minha dúvida já. É que eu não estava lembrando exatamente o nome da representação. Obrigadão. Nada. Quando está tudo aberto mesmo, mostrando todas, é plana. Quando está com H juntinho com C, né? É fórmula estrutural condensada. Alguém falou alguma coisa? Professora, nesse segundo exemplo que a senhora deu, esse normal que a senhora colocou, esse OH não seria ramificada? Não, para ser ramificação tem que ser carbono. Deixa eu voltar aqui na ramificada. Aqui, ó. No sublinho aqui, ó. Grupos carbônicos pendurados na cadeia. Muito boa dúvida. Entendi. Okay. A gente chama de ramificação. É o carbono sempre que manda, né? Sim, o carbono é o principal para a gente classificar a cadeia. Valeu, obrigado. Nada. Depois vocês vão começar a chamar eles de substituintes, esses grupos aqui, mas por enquanto não. Agora, a cadeia é heterogênea. A homogênea não tem diferente, a heterogênea tem. Aí deu aqui o exemplo. Então, cadeia, heterogênea. Aqui, tá aqui um N bem no meio de 2 carbonos. Isso daqui é um heteroátomo. Um átomo diferente de carbono, hidrogênio, aqui no meio do carbono. Aí, a própria apostila traz alguns exemplos para poder classificar. Essa cadeia aqui não fecha ciclo. Se ela não fecha ciclo, deixa eu subir mais um pouquinho, ela é uma cadeia aberta. Ela não tem ramificação, ela não tem nenhum grupinho assim aqui, ó, pendurado. Se ela não tem ramificação, ela é chamada de normal. Tem ligação pi, dupla ou tripla, né? Então, ela é insaturada e ela tem bem aqui, ó, um oxigênio entre 2 carbonos. Tem um heteroátomo. Se ela tem um heteroátomo, ela é heterogênea. Se esse átomo de oxigênio fosse no final da cadeia, ela seria saturada, porque... seria homogênea. Não, heterogênea... Não, ali na parte de insaturada. Insaturada é por causa da ligação dupla. Tá. Se fosse agora... Estou botando o Tico para conversar com o Teco. Se fosse isso daqui, ó, com um OH na ponta, né, em vez de um O entre carbonos, um OH na ponta, aí isso daqui seria homogênea. Mas o resto da classificação ia ser igualzinha. Aberta, normal, insaturada, só que homogênea, porque o O não está entre carbonos. Acho que tem outro exemplo na apostila. Tem. Essa daqui. Não está fechando um ciclo. A parte mais fácil de ver se ela é aberta ou fechada, né? Não está fechando um ciclo, então ela é aberta. Agora, quando a gente olha para os carbonos, ou a gente conta em sequência aqui, né?
ou a gente conta em sequência aqui para baixo. Sempre um CH3 fica de fora da contagem. Se fica de fora alguém, ela tem uma ramificação. Agora, entre carbonos, uma ligação entre carbonos, uma ligação entre carbonos e outra ligação entre carbonos. Entre os carbonos, não tem ligação dupla. Então, ela é saturada. Por mais que tenha ligação dupla aqui, ó, essa ligação é entre carbono e oxigênio, não é entre carbonos. Se não é entre carbonos, ela é saturada. Só tem ligação simples entre carbonos, simples saturada. Eu não sei, a minha dúvida foi talvez a mesma de outros colegas, porque intuitivamente a gente acha que saturado é tudo que tem de mais. Aham, parece. Então a gente olha para cá, para a fórmula, e vê uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. E a gente vai pensar que essa aqui é saturada, mas que, na verdade, ela não é por conta dessa. Ela não é insaturada por conta dessa ligação, não é feita com o carbono, é feita com o oxigênio. Isso. Só lembra assim, ó, simples saturada, SS, simples saturada. Uhum. E a insaturação é a ligação dupla entre carbonos. E aqui, mesma coisa da outra, É só né? questão de se adaptar e ver que essas novas nomenclaturas, essas novas representações vão aparecer com mais frequência, a gente vai ter que tomar familiaridade com elas. Principalmente aí para quem vai fazer Enem, esse é um assunto, essas questões de classificação de cadeia são consideradas nível fácil, então são questões assim que não é interessante errar, porque elas são fáceis. Esse é um assunto interessante, assim, para ter bem esclarecido para o Enem. E aqui, ó, o oxigênio, que é o átomo diferente de carbono, não está entre carbonos. Se não está entre carbonos, não é heteroátomo. Se não é heteroátomo, a cadeia é homogênea. Agora o exemplo 5, que eu acho... Ah, não, tem mais exemplo. Essa daqui é uma cadeia, dá para ver, né? Fechou. Se fechou tudo, é um ciclo. Se é um ciclo, eu posso chamar de cadeia cíclica ou cadeia fechada, tanto faz o nome. Só que os ciclos podem ser classificados, se eles são aromáticos ou se não são aromáticos. Quem é aromático? Clássico. É o benzeno, que tem ligação dupla alternada. Aqui nem tem dupla, né? Nem dá para ser aromático. Se ele não é aromático, ele se chama alicíclico. Lembrando que isso daqui é não aromático. Agora, todos os carbonos conseguem ser contados em sequência? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar o ciclo. 6. Não. Esse carbono aqui ficou de fora. Se alguém ficou de fora, se algum carbono ficou de fora, ela apresenta uma ramificação. Isso é uma ramificação. Agora, tem alguma ligação pi nessa cadeia entre carbonos? Nenhuma, não tem dupla, não tem tripla. Se não tem dupla, não tem tripla, ela é chamada de saturada, só simples, simples saturada. E o átomo diferente de carbono que tem aqui não está entre carbonos, então ele não é um heteroátomo. Então ela é homogênea. Agora o último exemplo, para a gente partir para os exercícios do Enem. Depois vocês façam aqui a atividade da apostila. Essa daqui é aberta, não fechou nenhum ciclo. Tem ramificação? Sim. Se eu tentar contar os carbonos de sequência, ó, 1, 2, 3, aquele vai ficar de fora já. 4, 5, 6. Tenho esse grupo de fora. Então, ela apresenta ramificação, ela é ramificada. Tem ligação pi? Sim, tem bem aqui ligação pi entre carbonos. Então, ela apresenta insaturação, ela é insaturada. E só tem carbono e hidrogênio na cadeia, né? Nada de um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, ela está homogênea. Isso é um assunto bem suavinho, assim, é mais se acostumar com o nome. Aí eu fiz essa lista aqui, que é a lista OMS, com algumas questões Enem, para a gente fazer.
A número 1 fala sobre o que é a química orgânica, né? O que define a química orgânica. Lembrando, só lembrar assim, química orgânica é a química dos compostos de carbono. Então, no senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Na química, a expressão compostos orgânicos tem um uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente, atribui-se a essa expressão outro significado. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias... Opa, esqueci de clicar para escrever. Pronto. Substâncias contendo carbono como elemento principal. É a definição da química orgânica. Então, aqui, nada a ver com nada. As outras opções. Benéficas à saúde humana. Tem as maléficas também, né? Capazes de serem biodegradadas. Não necessariamente. Formadas a partir do gás carbônico. Não. O gás carbônico é um composto inorgânico, né? Um óxido inorgânico. D. Produzidas sem o uso de agrotóxicos. Você está falando aqui de outra coisa, né? De plantação de alimentos sem agrotóxicos. Não tem nada a ver com alimentos orgânicos. Uma coisa é alimento orgânico, outra coisa é química orgânica. Inclusive, o pessoal que trabalha diretamente com química orgânica detesta que chamem os alimentos orgânicos de alimentos orgânicos. Porque não tem nada a ver com química orgânica. E qual... Oi? Uma curiosidade, qual seria, então, a denominação correta para o que a gente chama de alimento orgânico? Não, assim, pensando em alimentação e nutrição, a gente chama de alimento orgânico mesmo. Mas, para os químicos orgânicos, não deveria ser chamada de alimento orgânico. Deveria ser chamado alimento livre de agrotóxico, alimento sem agrotóxico. Mas é certo falar alimento orgânico, que é uma denominação aceita. Uhum, entendi. Só não tem a ver com química orgânica. Uhum. Ok, obrigada. Nada. Aí eu fico no limbo, né? Que eu sou química e sou quase nutricionista. Eu uso, não uso. 2. Olha que já foi abolido o limbo, hein? Foi? Abolido. Não vou usar. O descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula aqui representa a estrutura química de um tensoativo. Tensoativo é detergente, sabão, tudo a mesma coisa. Falou tensoativo, está falando de limpar gordura, gente. Detergente, sabão. Tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. Aí tem aqui a estrutura, olha só. Ele falou assim, ó. Os micro-organismos não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Olha isso daqui, quanta ramificação. Isso é uma ramificação, 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 ramificação. Repleto de ramificação. Se a gente tentar contar na sequência, né, saindo daqui, fica um monte de carboninho ali para fora. Ramificada beça. Então, qual a modificação química na estrutura desse tensoativo o tornaria um detergente biodegradável, que os micro-organismos conseguiriam consumir, deteriorar? Retirar a parte polar da molécula? O texto não falou nada de polar, mas tem aqui uma parte polar. Tá aqui, ele é um íon, é um composto iônico. Tá vendo aqui uma carguinha negativa? Ele tem uma carga negativa, aí tem um seu contra-íon, seu cátion associado ali. Eliminar as insaturações do anel aromático. O texto não falou nada sobre insaturação, sobre as ligações duplas do anel aromático aqui. Tá aqui o anel aromático. Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro. O que ele quis falar? Tirar esse ânion aqui, ó, tirar essa carga, em vez de deixar carregado, botar, sei lá, um OH aqui na ponta. Eletricamente neutro, né? Nada foi falado sobre isso. Alterar o aniônico, o ânion, por um cátion, em vez de ser um O-, seria, de repente, um
um NH4+, em vez de um SO3-. Nada foi falado sobre cátion e ânion no texto. Modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal? Com certeza. Porque o único problema é que esses micro-organismos não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Ou seja, se a cadeia for normal, que não é ramificada, os micro-organismos vão conseguir quebrar essas cadeias. E assim o detergente, o tensoativo, se torna biodegradável, degradado pelos micro-organismos. Então, era só ver o que a questão está falando. Está falando isso? Ok, enxerguei isso. Essa daqui foi de qual Enem? 2023. Ó. A primeira, de Química Orgânica, 2024. Essa daqui de classificação de cadeia, 2023. A próxima, 2022, também de classificação de cadeia. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como um cheiro de café fresco ou um pão doce na canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Vocês já sabem qual é a unidade estrutural específica dos compostos aromáticos. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Colocou um monte, ó, benzaldeído, salicinato de metilo, anetol, vanilina, eugenol, cinamaldeído, várias substâncias. Todas elas têm o que aqui em comum? Ó? É a estrutura básica do composto aromático. Para ser aromático, tem que ter isso daqui, de alguma forma. A característica estrutural dessa família de compostos é a presença de ramificações? Não, nem é ramificado esse aqui, por exemplo. Nem tem ramificação nele. Ramificações? Não. Insaturação? Considerando que o anel aromático tem uma insaturação, você poderia pensar nessa aqui, né? Falar, pode ser que sim. Aí você continua. Anel benzênico? Opa, anel benzênico é o anel do benzeno. Todo mundo tem um anel benzênico ali. Átomos de oxigênio? Não. O que tem a ver aqui, ó, é a tal da unidade estrutural. A unidade da estrutura é uma estrutura específica, que é o anel benzênico. Carbonos assimétricos, vocês ainda não aprenderam. Mas carbono assimétrico é um carbono ligado a 4 grupos distintos, diferentes, distintos. Isso daqui tem a ver com isomeria ótica. Sempre que tem um carbono assimétrico, quase sempre que tem um carbono assimétrico, tem uma isomeria que a gente chama de ótica na substância. Mas isso é outro assunto. Então, aqui é anel benzênico. Acho que tem mais 2 questões e são 2 horas. Vocês querem que eu faça ou querem encerrar? Por mim, pode fazer. Tô aqui assistindo. Ok, gente. Quem precisar sair, à vontade. Vou continuar aqui para encerrar para vocês. Eu também fico. Ok. Agora, Enem 2020. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada, muitos, né? Vários, um monte de insaturação. Poliinsaturada e tem hidroxila em carbono terminal. Hidroxila, assim, hidroxila é o OH. Hidrogênio e oxigênio. Vocês até aprenderam lá nas bases inorgânicas, né? O íon hidróxido. Aqui na química orgânica,
os álcools apresentam OH, hidroxila. Carbono terminal está na ponta, aquele que termina a cadeia. Na ponta. O catálogo dos óleos essenciais apresentado para a escolha da essência... O catálogo... Estou travando aqui. O catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência estas estruturas químicas. Então, a gente vai ter que procurar alguém com essas características aí que ele falou. Uma cadeia poliinsaturada e que tenha uma hidroxila num carbono da ponta. Então, primeiro, tem que ter insaturação. O composto 3, ó, nem está insaturado. Não tem ligação dupla nem tripla entre carbonos. Já não pode ser esse? Aí a gente continua. Esse CHO, se a gente abrir, ele é isso daqui, ó. Tá vendo aqui na ponta? Tem um C aqui. H, O. De qualquer maneira, CHO não é OH. Já não pode ser esse que nem tem OH. Já não pode ser esse aqui também que nem tem OH. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma característica. Ele fala em carbono terminal. Carbono terminal é um carbono da ponta da cadeia. Aqui tem, ó, um OH. Esse carbono é carbono da ponta? Um ciclo tem ponta? Não, está encerrando ali. Um conecta com o outro, né? Não dá para saber o que é a ponta, né? Que esse conecta nesse, conecta nesse. Qual o final? Não sei. Pode ser que esse seja o primeiro, esse seja o primeiro, que esse seja o primeiro. Não tem como a gente saber. Não dá para diferenciar. Então não tem ponta aqui, só pode ser a número 1. Ela é poliinsaturada. Tem duas insaturações, né? Diinsaturada. E tem uma hidroxila aqui no carbono terminal, no carbono da pontinha. E aqui tem carbono, 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 carbono. Hidroxila no último carbono. O grandão. Resposta 1. O óleo essencial. Então, é até estranho ser um óleo essencial, mas é o que bate com o enunciado. 5. Enem 2018. Tensoativos, mais uma vez, ó, esse termo. Se tem uma coisa que o Enem gosta, é tensoativo. Então, quando chegar lá perto do Enem, eu vou falar sobre tensoativos. Aparece com frequência. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem um comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões. Uma hidrofóbica, que não se atrai por água, ou seja, apolar, e uma hidrofílica, que se atrai por água, ou seja, polar. Aqui, ó. Apolar e... Por que não se atrai por água? É igual óleo, óleo é apolar. Hidrofílica. Polar, se atrai por água. O principal tensoativo aniônico, ele tem um ânion na ponta dele. Aniônico. Sintético, surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia, que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam a sua degradação. A gente até viu isso na primeira questão também. Levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, com cadeias alquílicas lineares. Alquílica, carbônica. Lineares é que você faz em sequência, né? Você vai de um no outro, é não ramificada. Quase errei. Não ramificada.
Ou seja, normal. E aí ele quer saber quem é esse tensoativo persistente. Esse tensoativo que tem diversos carbonos terciários na cadeia. Esse tensoativo que é aniônico. Quem ele é? Aí a gente começa. Letra A. Tem algum íon aqui? Tem carga positiva ou carga negativa? Carga positiva cátion, carga negativa ânion. Não tem carga positiva nem negativa. Você não está vendo? Não tem. Agora, letra B. Tem aqui, ó, um ânion e um cátion. Esse daqui é um tensoativo. Ele é grandão, sempre grandão. Porque ele é cheio de carbono. Isso é um tensoativo. Esse tensoativo tem qual carga? Negativa. Carga negativa é ânion. Então, ele é um tensoativo aniônico. Ele só está aqui, ó, junto com o seu contraíon, mas tanto faz quem está com ele, se é potássio, se é sódio, se é magnésio. O que importa é ele ali, aquela estrutura grandona. Letra C. Vamos voltar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui na parte do carbono terciário. Ele fala sobre diversos carbonos terciários na cadeia. Por quê? Isso faz ele ser ramificado, olha só. Se a gente for olhar aqui, esse carbono está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse é um carbono terciário. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, esse também é um carbono terciário. Esse também é um carbono terciário, esse também e esse também, se vocês contarem. Aqui tem 5 carbonos terciários. Aqui também tem terciário. Tá aqui. Agora, nessa letra C, se a gente ignorar aqui, né, a parte do contraíon, se a gente olhar só essa estrutura grandona, isso também é aniônico. Porque tem a carga negativa aqui. É um ânion. Só que aqui em cima, na parte apolar da cadeia, na parte que só tem hidrogênio e carbono, toda coisa só com hidrogênio e carbono é apolar, ou seja, é hidrofóbico. Nessa parte aqui apolar, só tem um carbono terciário, e tem esse aqui também. Ou seja, esse daqui está parecendo que é a resposta. Esse aqui não tem muito, não. A letra D. Não é ramificado. Além disso, se a gente olhar aqui só a estrutura grandona, né? Ignorando o contraíon dele. Isso daqui é catiônico. Não pode ser essa, porque ele pede alguém que é aniônico. E pede também que tenha um monte de ramificação, um monte de carbono terciário. Letra E. Se a gente olhar só a parte grande aqui, ó, ignorando o contraíon, tá junto, ignora ele. Isso daqui é positivo. Catiônico. Também não pode ser esse. Então, a resposta vai ser a letra B. Repleta de carbonos terciários, ou seja, cheio de ramificação. Ele é um ânion. Todo ânion sempre está com o seu cátion perto dele, né? Mas quem é que atua como um tensoativo? A parte aqui grandona. O sódio está lá só para ter a carga oposta. Professora, nessa alternativa B, que é a correta, onde tem vários carbonos terciários, aonde que entra o hidrogênio aqui para fazer a quarta ligação do carbono? Vou botar os hidrogênios aqui de verde. Vou apagar tudo aqui em volta. Então, aqui, ó, esse carbono está fazendo 3. Sim. Hidrogênio aqui. Tem hidrogênio aqui. Esse também tem hidrogênio aqui. Esse tem hidrogênio aqui. Se a gente for abrir essa cadeia toda... Esse aqui. Entendi. Aí tem mais porque 3 eu estava... Mas não sei explicar corretamente, mas quando está, assim, graficamente representado, eu acho que eu consigo memorizar melhor, entender melhor. Sim.
Mas quase sempre é representado aqui na fórmula bastão, na prova. Então, que todas as que a gente fez, ó. Cadê ele? Número 2, fórmula bastão. Lembrar que tem que ter o hidrogênio para completar, né? A tetravalente Isso. de carbono. Porque pode ser que ele peça um número de ligações sigma, pode ser que ele peça a fórmula molecular. Aí não dá para esquecer dos hidrogênios. Imagina como. Eu espero que não. Espero que seja algo menor. Ó, a senhora está esperando, eu estou rezando. Eu só espero sair a prova no site e dou uma olhadinha, né? Ah, foi assim a prova. Aí vocês lá fazendo a prova. Não, faz isso não, professora. Faz isso não. Então essa aqui foi a... Porque, não sei, eu tenho muito essa questão da visualização. Quando eu vejo, eu consigo reter melhor, entender melhor o processo. Muito obrigada, tá? É mais fácil mesmo, olhando para eles. Muito obrigada. Nada. Aí essas foram as 5 questões, se vocês repararem, eu até botei lá no Classroom e mandei no grupo essa lista. Ela tá sem o gabarito no final. Mas o gabarito vocês já pegaram aqui agora. Esse é um assunto realmente tranquilo, que vale a pena saber bastante, porque se aparecer no Enem, é uma questão fácil, ela vai contar bastante ponto. E façam as questões da apostila também. E vamos ver o que vai ser semana que vem. Se vai ter alguma coisa na escola, se vai ser presencial, se online. Já chega, né, professora? Chega, pelo amor de Deus. Chega de aula online, porque outra coisa, assim, não é uma crítica, é só uma observação que eu fiz até com os colegas, porque também rouba tempo da gente, porque as aulas